tarde a todos. Vamos iniciar o webinar com o tema o desafio do desenvolvimento de competências na educação superior. Eu sou a consultora Vânia Hernandes, que vou falar hoje aqui sobre esse tema. Sou pós-graduada em Psicologia Positiva e Gestão de Aprendizagem, sou administradora, coaching, autora do livro Projeto de Vida para Jovens e docente também na área de planejamento existencial e propósito de vida. Ok? Eu vou pedir para vocês que tiverem perguntas, antes da pergunta, coloque o hashtag para que a gente possa visualizar primeiro a pergunta logo de cara para conseguir responder, senão ela vai caindo numa ordem que a gente não consegue visualizar. Queria saber também se todos estão me ouvindo, podem digitar, caso não estejam ouvindo, por favor, digam, para a gente poder aproveitar melhor aqui o webinar. Orlandi diz que não tem nem imagem e nem som. Orlandi, vou pedir para você, se você puder se reconectar, talvez possa ajudar aí a você ter a imagem e o som, ok? Também vi que já temos algumas perguntas. Eu não vou respondê-las assim de cara, a gente vai no crescendo aqui, vou apresentando o conteúdo, e se por um acaso, até o final, as perguntas não forem respondidas, a gente volta para respondê-las, ok? Então vamos lá. Os temas que vamos abordar aqui. Primeiro, a questão da mudança de modelo mental do ensino conteudista, que é o ensino tradicional, para o ensino por competência. A questão do sinergismo entre o conteúdo, habilidade e atitude. E o processo de elaboração do currículo por competência. Atualmente, a gente vive num mundo cada vez mais complexo, com inputs de tecnologias, a Revolução 4.0, esse avanço tecnológico, a conectividade, está mudando os modelos de negócio. Isso amplia a grandeza dos mercados, a concorrência fica cada vez mais acirrada, isso vai exigir cada vez mais uma profissionalização, uma inovação e busca por propósitos e significados diferentes do que era lá atrás, né? E também uma maior necessidade de transparência em tudo que é feito e decidido. Então, para fazer esse link, eu trago aqui a questão das gerações. Então, a gente faz duas análises. Primeiro, a gente tinha no modelo que a gente utiliza hoje na educação, a grande maioria das instituições utilizam o modelo tradicional, aonde as gerações anteriores, a geração X, Baby Boomers e Y até, onde nós fomos ensinados dessa forma e estamos ensinando também dessa forma, né? E sempre foi utilizado e dava certo. Só com a inovação, com a Revolução 4.0, com a tecnologia das coisas e com essas gerações nascendo, a geração Z, a geração alfa, que era lá que eu bati a mão aqui e o slide pronto. Os nativos digitais, conteúdos cada vez mais disponíveis na internet, à mão dessas novas gerações, que são mais criativos, mais conectados,
modifica a forma de aprendizado. O que era antes, o que dava certo antes, não interessa a esse jovem, né? Que é o nosso público-alvo. Hoje, se a gente for pensar, o nosso público-alvo ele está ali entre 17 a 25 anos, na grande maioria. Claro que a gente tem outras idades entrando na graduação, mas a grande maioria está dentro dessa faixa etária, que é a geração Z, e a partir de 2010 começaram a nascer a geração alfa, chamada de geração alfa, que dá uma continuidade a essa geração Z. E com o avanço da tecnologia e com a Revolução 4.0, começam a surgir novas profissões, novos mercados, novas formas de relacionamento, novas formas de consumo. Ou seja, isso acaba fazendo com que a educação precise se reinventar para falar a língua desse jovem e atrair esse jovem para a universidade. Porque a questão de conteúdo está aí, está na rede, né? Esse jovem ele pode acessar o conteúdo. E qual é o diferencial que eu vou oferecer? Se a gente buscar estudos, né? O Fórum Econômico Mundial de 2016 fez estudos sobre o futuro do trabalho, das profissões, e eles, junto com a Organização Internacional do Trabalho e a consultoria McKinsey, eles publicaram que muitos postos de trabalho irão desaparecer até 2020. 2020 está logo aí, é daqui 2 anos. E que dentre esses postos de trabalho vão desaparecer 7,1 milhões de profissões de colaboradores que hoje têm os seus trabalhos, mas que vão perder esses postos de trabalho. Eles vão ter que se reinventar, porque como que vai ficar esses 7 milhões de pessoas desempregadas? Claro que vão surgir, segundo eles, 2 milhões de novos postos de trabalho, que são profissões que a gente não tem ideia ainda hoje e que não existem, que vão começar a surgir. Aqui eu coloquei a publicação do Fórum Mundial, onde diz que os postos, quem que sairia e quem que entraria. Então, assim, administração, produção, manufatura, construção, extração, arte, design, mídias, desportos, a justiça, instalação de manutenção, seria o que está em baixa e o que está em alta. Negócios, finanças, gestão, computação e matemática, arquitetura e engenharia, vendas, educação e informação. Mas como que é isso? Seria da seguinte forma: não é que o setor administrativo em si, ele cai. O que cai é a questão da parte operacional do negócio. Por quê? Porque a máquina, a inovação, ela vai começar a substituir esse trabalho, passando para o ser humano a questão mais estratégica, mais pensante. Então, cai aqueles postos de trabalho operacionais, por exemplo do jurídico. Não é que desaparece a função jurídica do advogado, e sim vai cair aquela questão mais burocrática, aonde o jurídico vai ser muito mais estratégico. Aquela questão mais de prazos e mais operacional, vão ter softwares que vão poder substituir. E aí fica em alta questões de gestão, operações de negócios e finanças, a computação super em alta por conta da Revolução 4.0, a internet das coisas. O varejo também aumenta, mas não o varejo dessa forma que nós temos hoje, um varejo mais inteligente, né? Marketing, óbvio, né? A gente precisa
atrair esse público. E a educação e treinamento, que conhecimento nunca vai sair de voga, né? E aí, quais seriam as profissões que poderiam vir a surgir? Isso tudo dentro do Fórum Econômico Mundial, dentro dessa pesquisa eles colocam. Então, as profissões que poderiam surgir: fazendeiro urbano, que seriam aquelas fazendas desenvolvidas dentro da cidade. As pessoas mais voltadas às questões de comidas sem agrotóxicos, enfim. Designer de realidade virtual, analista de Big Data, mais uma vez voltando à questão da Revolução 4.0, segurança da informação, obviamente, porque a gente vai ter muito mais inovação, muito mais conexão, e a gente vai precisar ter segurança dessas informações. Desenvolvedor de dispositivos de wearables, que é a internet das coisas, né? Como o Apple Watch, que são as tecnologias vestíveis. Gestores de inovação, geneticistas, gestores de talentos, porque cada vez mais as competências se tornam importantes. Profissionais da saúde mental nunca vão sair, né? Porque somos pessoas, não robôs, então precisamos desses profissionais. E os especialistas em energias renováveis e alternativas, por questões óbvias da questão do planeta, né? Então, como que fica a relação de carreira em relação a isso? Porque se a gente vai ter um mercado mais robótico, com uma menor necessidade de atividades manuais e operacionais, o que esses profissionais que nós estamos formando vão trabalhar? Como? Se o Fórum Mundial também diz a questão da diminuição dos postos de trabalho. 7,1 milhões é muita coisa, né? E esse estudo foi feito lá foi publicado em 2016. Talvez, se em 2020 seja refeito, isso pode mudar, os números podem ser até mais alarmantes. E quais são as competências que esse profissional ele precisa ter? Tem até uma pergunta que foi feita antes pelo Henrique, que ele diz assim: qual é a competência primordial para a empregabilidade dos nossos egressos? E aí eu digo, Henrique, vai depender muito, por quê? Porque hoje a gente tem a inovação, a tomada de decisão, o pensamento crítico, consciência social, criatividade, fluência de ideias, resolução de problemas complexos, raciocínio lógico, avaliação, análise. Hoje nós temos estas competências principais. Mas pode ser que daqui a 5 anos isso mude. Por quê? Porque está muito rápido a mudança, a inovação. A questão, ao meu ver, a questão do pensamento crítico é o principal. Eu acho que essa dificilmente vai sair de moda, assim. Inclusive, hoje eu vi uma matéria na Gazeta do Povo, se eu não me engano, dizendo exatamente sobre isso. A Gazeta do Povo tinha uma chamada assim: por que os universitários não estão aprendendo? Não estão aprendendo nada, algo assim. E aí dizia assim, que o pensamento crítico é uma habilidade desenvolvida por meio de debate, mas que as instituições de ensino, elas estão apresentando diálogos unilaterais. Então, hoje, o pensamento crítico está muito em voga. Mas qual será a competência do futuro daqui a 10 anos? Eu acredito que sim, ainda vai ter o pensamento crítico, mas pode ser que surjam outros. A realidade é que
Não dá mais para só pensar em conteúdo. O nosso aluno, o nosso egresso, ele quer mais do que isso, né? Só um minutinho aqui que eu estou vendo a questão das questões. O Rogério, esse material ele vai estar, você consegue baixar e o vídeo vai estar disponível, sim, você consegue, ok? Bom, vamos seguir aqui. Então, a gente falando aqui sobre essas são as competências atuais. Mas pode ser que surjam outras agregando a essas, né? E aí, qual que é, olhando as competências, olhando a realidade das gerações e a realidade da Revolução 4.0, qual seria o papel da instituição de ensino nessa questão? Como que ela pode entregar profissionais mais qualificados a esse mercado, que está exigindo cada vez mais? Hoje, a maioria das formações, elas não entregam profissionais de acordo com as necessidades do mercado, que está no futuro. Então, com as mudanças tecnológicas, as demandas laborais, operacionais, passam a ser realizadas por robôs. E o ser humano passa a ter habilidades, necessidade de ter habilidades mais cognitivas. Então, a gente, como educador, precisa desenvolver essas habilidades cognitivas no nosso aluno. E aí eu vejo que os elementos chaves para o sucesso da IES do passado, elas fatalmente não vão ser efetivas para a IES do futuro. Esse futuro que a gente vislumbra, que ele já está acontecendo e ele está mudando muito rápido, já não vai conseguir, sem a gente mudar, pensando só no conteúdo por si só, ele não vai ser efetivo para esse mercado atual. O domínio do processo e de aprendizagem ele precisa ser eficiente com foco no saber fazer, que é nas competências. Mas como que é isso, né? Como que seria isso? Então, vamos passar aqui o slide. Se a gente, assim, for definir competências, é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que vão permitir que uma pessoa atue num trabalho ou uma situação real, solucionando problemas e atendendo demandas complexas, em diversos contextos, que podem ser pessoais, profissionais, enfim, certo? Aí a gente chega lá na questão tão falada que é o chá, o famoso chá. O que é o chá? O C de conhecimento, ele vai se relacionar com as informações que são reconhecidas, integradas na memória, impactando nos julgamentos e comportamentos. Ele vai trazer a bagagem acumulada ao longo da vida. É o conhecimento teórico. Nós vamos lembrar dos conceitos, das ideias, mas isso é apenas uma parte, que é o que a maioria das instituições hoje oferece. Está lá colocando, passando a questão teórica, esquecendo da questão comportamento. E quando a gente vê muito processo seletivo, né, muito se vê que a pessoa ela é contratada pelo conhecimento teórico que tem e às vezes dispensada
E muitas vezes, na verdade, dispensada pela falta de habilidade emocional. Então, por isso se faz muito necessário as instituições começarem a pensar nesse desenvolvimento, que aí vem a questão da habilidade, que é o H do chá, que a habilidade é a aplicação do conhecimento, ou seja, a capacidade de você pegar aquele conhecimento que você adquiriu e que está na memória e utilizá-lo naquela situação. Pode ser no campo intelectual ou no campo das organizações mentais, nas organizações de informação, enfim. E o A, da atitude, que vai referir aos aspectos sociais e afetivos, os sentimentos, as predisposições que vão orientar a conduta em relação aos outros, de situações pessoais ou profissionais. Então, eu tenho lá o tal do chá, que é o saber, é o conhecimento, ter o conhecimento. O H, que é o saber fazer, como eu vou fazer. E o A, que é querer fazer, que vem aí os aspectos comportamentais, certo? Eu estou aqui dando uma pausa para olhar as questões, tem várias questões, e para a gente ir repassando. Eu vou parar só um pouco aqui para responder. A Clarice, ela perguntou um pouco antes aqui de começar se havia qual seria a metodologia mais indicada para conduzir os docentes nessa mudança de modelo mental, conteudismo, os docentes, desculpa, não os estudantes, conteudismo para desenvolvimento de competências. Eu diria, Clarice, a capacitação. Assim, primeiro você precisa conscientizar esses docentes dessa necessidade, explicar, reexplicar, capacitar. E aí você vai precisar voltar várias vezes nisso. Ver o que é aplicável, o que pode ser replicado, enfim. E outra coisa, Clarice, depois de um determinado tempo, você pode verificar que alguns docentes não irão se enquadrar. E aí, substituições serão necessárias. Não é todo mundo, não é todo docente que se enquadra nessa nova realidade. E aí, ok, tudo bem, ele pode buscar uma instituição que vá atendê-lo, mas depois de um certo tempo não adianta, porque primeiro de tudo, o docente ele precisa comprar a ideia, porque se não comprar a ideia, não vai conseguir mesmo sucesso na implantação. Então, o corpo docente precisa, sim, comprar a ideia. Ok, respondido a questão da Clarice, eu vou seguir aqui e aí vou respondendo conforme a gente for entrando, né? Tem a do Pedro Henrique também, que ele diz: venho implantando o ensino por competências na minha instituição, em que pese haver capacitações e uma profunda revisão curricular. Há problemas com a prática. Qual o caminho para mudanças de atitudes? Pedro, eu vejo a mesma resposta aí que eu dei para Clarice. Você vai precisar ter paciência, seguir, e aí, ao fim, você vai estipular um tempo, depois de um certo tempo, você vai ver, infelizmente, fulano, ciclano e beltrano se enquadram e o outro não, e aí a gente vai ter que tomar medidas, né? Dessa forma, não tem como. Bom, eu vou seguir aqui. Então, com o chá, a gente está lá. O saber, né? O ter conhecimento, saber fazer, que é o como fazer, e o querer fazer, que a gente entra nos aspectos comportamentais.
Então, o que seria ter a competência? Ter a competência é ter a capacidade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, saberes e informações para solucionar um problema. Então, a gente vai unir o conhecimento, a habilidade e atitudes. A gente vai colocar tudo em prática para que um objetivo seja alcançado, ok? Aí, a gente chega aonde? Onde um modelo tradicional, que é o modelo que a gente teve, nós fomos ensinados no modelo tradicional, certo? Então, é o foco no conhecimento. A gente tem aquele foco no conhecimento. E a gente tem um desafio de novo modelo, que é formar cidadãos críticos que saibam aprender por meio de desafios e demandas que vão exigir soluções eficazes. Onde esse aluno, ele vai ser o centro do aprendizado. Ah, mas como fazer isso, né? Não é simples, óbvio, mas vamos tentar entender um pouquinho. A gente tem lá um sinergismo entre o conteúdo, habilidade e atitude. Então, assim, se a gente for resumir tudo o que eu falei até agora, a gente tem lá, devido à internet, a Revolução 4.0, as gerações e tudo mais, então a gente tem um conteúdo hoje disponível, muitos gratuitamente, por meios digitais, que acaba virando commodity. Porque ele está cada vez mais em abundância, em excesso, essas informações são imputadas ao jovem o tempo todo. Obviamente, esse jovem ele vai precisar ter uma criticidade para selecionar as informações que são ok, que são verdadeiras, e as informações que não servem, que são fake, enfim. E com isso eu gero conhecimento, que até aqui é o que a instituição oferece, conhecimento. Só que aí eu passo a ter um jovem sedento não só por conhecimento, sedento também por habilidades e atitudes, que são as competências, que vão gerar as competências. Ok? Até aqui? Então tá. Aqui, eu vi uma questão aqui. O Marcos, ele fala assim, como as instituições podem fazer esta mudança e ofertar cursos alinhados com as profissões do futuro? Existe uma resistência no mercado? Existe uma resistência do mercado do nosso aluno? Marco, eu não vejo essa resistência do mercado, não. Pelo menos de tudo que eu vejo, esse aluno, muito pelo contrário, existe uma resistência, sim, dos docentes, dos professores, das instituições que são mais tradicionais, enfim. Isso eu vejo alguma resistência, mas do aluno, pelo menos no mercado aonde eu trabalho, eu não vejo essa resistência. Eu não sei aí aonde você tá inserido, qual cidade, né? Aqui o Possani disse que em relação às competências, quais poderiam assegurar um desempenho de sucesso? Vai ao encontro daquelas sucesso, isso vai depender muito de como a pessoa vai, como o egresso vai usar isso, né? Mas eu vejo que são essas daqui, a inovação, que é o que o Fórum Mundial e essa pesquisa do Fórum Mundial disse, apontou, né? Eu vejo que são essas. Obviamente que vão surgir, já tinha dito que vão surgir novas no futuro bem próximo. Voltando aqui para a questão das competências, né? Então, a gente vai ter esse conteúdo como commodity, vai ter muita informação e vai ter esse egresso precisando qualificar
e aí isso a instituição precisa ajudar ele a gerar essas competências. Como? A gente pode fazer isso através do currículo por competência. Como que ele vai ser feito, o currículo por competência? A ideia é construir um currículo com base no ensino por competência. A gente rompe com o modelo tradicional e passa a pensar nesse currículo, tira o foco no que era focado anteriormente e passa a gente olhar a DCN, o que ela pede, olhar o PPC e o que está lá, os objetivos, para a gente conseguir elencar e desenvolver essas competências que a gente vai, em cada módulo que a gente vai trabalhar com o nosso aluno. Isso vai impactar na gestão acadêmica. Por quê? Porque a gente vai passar a ter um corpo docente mais enxuto e mais coeso. A composição dos componentes curriculares vão passar a ser mais integrados e interdisciplinares. Então, com isso a gente começa a olhar uma priorização de conteúdos, uma priorização de habilidades, uma priorização de atitudes, em detrimento daquelas disciplinas anteriormente, modelos tradicionais, super específicas que nós tínhamos. Então, passa a ser integrado, interdisciplinar. Muitas vezes, eu vou avançar aqui para vocês entenderem um pouco mais, porque senão, de repente, não fica claro. Aqui é mais um infográfico do processo de como seria o processo da elaboração do currículo por competência. Então, primeiro, eu vejo as diretrizes nacionais curriculares. Eu vejo o que ela pede. Eu vejo quais são na hora que eu for avaliada pelo ENAD, quais são as competências que o ENAD vai avaliar no meu curso? Eu olho os conselhos da classe, por exemplo, a OAB, o CRM, quais são os objetivos, o que eles pedem? E o mercado profissional, o que ele está pedindo? Então, eu faço essa análise em primeiro lugar. Depois, eu analiso o perfil do egresso. Qual que é o egresso que eu tenho? E aí eu vou na questão dos objetivos do curso. Quais são os objetivos que eu quero alcançar, né? Depois que eu peguei esses objetivos, eu vou pensar nas competências gerais que eu preciso ter naquele momento. Peguei as competências gerais, eu vou desmembrar elas em competências específicas. Depois que eu desmembrei ela em competências específicas, eu vou ver qual é a parte teórica, o conhecimento que eu preciso dar. E quais são as habilidades e as atitudes que esse aluno vai precisar. Depois disso, eu vou disponibilizar esse conteúdo, desenvolver as atividades e fazer o plano de aula propriamente dito. Então, esse seria o processo, o ciclo, como que eu faria para descobrir quais são as competências que eu preciso desenvolver naquela unidade, né, específica, que hoje a gente chama de disciplina no modelo tradicional. E quais são as que eu vou poder unir, juntar, fazer essa interdisciplinariedade com um módulo com o outro, né? Assim, fazendo, né?
qual é o próximo passo? Então, eu vou ter uma abordagem curricular por competência, que vai mobilizar as diversas áreas do conhecimento. Então, eu vou precisar ter uma maior flexibilidade do meu corpo docente e ter essa abertura de interdisciplinariedade. Pensando na conjugação dos conhecimentos, habilidades e atitudes, onde vai abrir um leque de integração de conteúdos e disciplinas. Isso não é nada simples. É um grande desafio, um desafio muito grande assim, para as instituições e para os próprios professores, né? Se eu pegar um exemplo aqui do processo de elaboração do currículo, eu peguei aqui um exemplo, o profissional de recursos humanos. Então, eu tenho lá o componente curricular, ele deve ser visto como algo integrado, interdisciplinar e aplicável, que foi o que eu disse. Então, eu vou reunir várias áreas do saber. Eu vou pegar a administração, a psicologia, a liderança, técnicas de grupo, coach, entre outras. Eu vou reunir essas áreas do saber para formar esse profissional de recursos humanos. Os componentes que antes eram abordados do ponto de vista conteudista, eles passam a ser abordados de modo interdisciplinar e vinculados entre si. Eles vão estar ligados ao perfil do egresso que a gente vai querer entregar ao mercado. Vai ser a questão da integração da vivência, do saber fazer. Então, assim, a gente sai daquelas caixinhas, né, ou antes chamadas de disciplinas, e passa a ter um componente curricular maior, que vai estar integrado e vai ser sistêmico à vida profissional. Aqui, se a gente for comparar, então eu tenho aqui um currículo tradicional, para ver se vai ficar mais claro isso que eu falei. Então, eu tenho aqui um currículo tradicional e um currículo por competência. Então, eu tenho lá, o azulzinho, ele está no tradicional. Então, eu estou lá no primeiro período, eu tenho a disciplina 1, que tem um componente curricular. Eu tenho a disciplina 2, que tem outro componente curricular. E assim vai, várias disciplinas, vários componentes, gerando conhecimento, certo? Ok. Quando eu migro para o currículo por competência, neste primeiro período, eu vou ter um componente curricular interdisciplinar, que não necessariamente ele vai estar no currículo tradicional sendo ensinado na totalidade no primeiro período. Pode ser que parte desse componente possa estar no segundo período, no tradicional. Mas isso não impede que eu faça a união desse componente interdisciplinar nesse primeiro período, que antes, no passado, era falado só lá no segundo, para poder formar essa interdisciplinariedade aqui. E aí eu vou verificar as competências gerais que eu vou precisar e as competências específicas que isso vai me trazer. E isso vai me gerar habilidades e atitudes. Então, eu vou ter conhecimento, habilidade e atitude. Através do quê? Das atividades que eu vou fomentar, o corpo docente vai fomentar,
para aplicar o conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e atitudes. Então, vamos lá, o aluno teve lá aquele conhecimento, eu vou planejar, no meu plano de aula, eu vou planejar atividades que vão fomentar o desenvolvimento dessas habilidades que eu já defini lá nas minhas competências gerais e nas minhas competências específicas. Tem uma questão aqui do Silva que ele diz: aulas dialogadas, utilizando-se o debate como ferramenta de desenvolver o pensamento crítico, porém o debate pelo debate nada acrescenta. Precisa estar fundamentado em algum estudo. E, se hoje a deficiência é a de ler e interpretar, como utilizar a tecnologia com esta finalidade? Silva, olha só, na instituição que eu trabalho, essa deficiência de ler e interpretar foi criada disciplinas transversais justamente para ajudar nessa deficiência de leitura e interpretação do aluno. Então, ele passa a ter a obrigatoriedade de fazer esse curso, que lá a gente chama de competências profissionais e pessoais, e aí ele passa a desenvolver a leitura e a interpretação. Ele vai passar 6 meses só estudando isso. Como que é mais fácil para ele conseguir ler, se desenvolver, e aí ele vai ter que ler muito, porque nessa nova metodologia de currículo por competência, o conteúdo ele não vai ser mais lá para o professor vai lá e começa a vomitar conteúdo, não vai ser mais assim. O aluno vai precisar ler. E aí, a hora que ele passa a ler e o professor vai lá ter aulas de debates mais dialogadas, o aluno vai precisar ter o conteúdo, porque se ele não tiver esse conteúdo, ele não vai conseguir acompanhar. Então, o que a gente observa é que com o currículo por competência, a gente começa a qualificar até mesmo o aluno que a gente quer para a nossa instituição. Carmen, você não está conseguindo fazer o download do material, o nosso pessoal do marketing vai entrar em contato para poder verificar aqui. Ok, então vamos continuar aqui. Então, voltando aqui, a gente tem o currículo tradicional e o currículo por competência, certo? Eu elaborei lá o meu plano de aula com atividades que vão fomentar o desenvolvimento dessas habilidades e atitudes. Ok, então eu vou como que eu vou fazer isso? Eu vou planejar e organizar o componente curricular através da identificação das competências gerais que eu coloquei lá no meu PPC. Em seguida, eu vou ordenar isso com uma lógica que vai fazer sentido aos alunos e ao aprendizado, certo? Lembra que eu falei que às vezes para desenvolver algo no primeiro período ele vai precisar de alguma informação do segundo, se a gente for olhar o modelo tradicional? Então, a gente precisa fazer essa ordem lógica, tanto para o aluno conseguir aprender, quanto para fazer sentido no trabalho. E depois que eu fiz essa identificação de competências gerais, eu passo a identificar as competências específicas, certo? Aí eu desdobro essas competências gerais em competências específicas. Eu tinha trazido aqui um exemplo, pegando aqui, está aqui, ó. Pegando um componente curricular de um período X,
da administração, por exemplo, né? A BCN da administração, então ela diz lá, desenvolver a expressão e a comunicação compatíveis com o exercício da profissão, inclusive nos processos de negociação e comunicações interpessoais e grupais. Então vamos lá, o que é competência geral aqui? Competência geral, ser capaz de expressar e comunicar com clareza de ideias e objetividade no âmbito interpessoal e grupal, como também nos processos de negociação, certo? Isso é uma competência geral. Como que eu desmembro isso numa competência específica? Então, eu tenho lá, ser capaz de expressar com clareza e objetividade, uma competência específica. Qual é o conhecimento aqui? Comunicação empresarial, leitura, interpretação oral, textual, psicologia organizacional, abordagem comportamental, código de ética. Esse seria o conhecimento aqui. Qual é a habilidade que eu vou precisar aqui? Leitura, interação pessoal, grupal, comunicação, apresentação de ideia. O que eu vou precisar de atitude aqui? Espírito empreendedor, ousadia, ser respeitoso, ser cordial, ético. E aí, assim sucessivamente, eu vou fazendo. Então, até eu chegar em todas as habilidades e atitudes que eu vou precisar desenvolver nessa disciplina específica. Ok? Eu trouxe esse exemplo aqui da administração, mais para tentar clarear melhor. Não sei se ajudou ou não. Enfim, os componentes curriculares e as competências gerais, elas vão sendo definidas e trabalhadas a partir das diretrizes curriculares nacionais. Então, eu pego lá as diretrizes curriculares, que foi exemplo dessa da administração que eu dei, e vou desmembrando em competências gerais e específicas. Gerais e específicas. Aí, o que isso vai exigir? Vai exigir uma mudança, a mudança, né, no currículo, ela vai exigir uma profunda integração dos cursos em torno das competências que a gente vai precisar desenvolver. Essa integração de conteúdo, ela não vai se dar por disciplinas como hoje nós temos. Ela vai se dar por componentes curriculares interdisciplinares, que vão ser capazes de desenvolver as competências, entregar as competências almejadas nos objetivos, nos PPCs, nos DCNs, enfim. Eu vou passar pelas questões aqui para ver o que ficou sem responder. Se não ficou nada aqui. O Possani, ele diz que na construção das competências deve-se considerar os recursos pessoais socioafetivos e ético-políticos. Sim, deve-se respeitar, Possani, esses conteúdos socioafetivos e éticos e políticos, com certeza. O Fabrício, ele pergunta: qual seria o número máximo de estudantes por sala para que esse modelo apresentado tenha sucesso? Fabrício, eu já trabalhei até com 40 pessoas por sala. É claro que o ideal é um número menor, porque senão você não consegue desenvolver bem a atividade. Mas até 40 alunos a gente consegue trabalhar bem. Se a gente tiver um número entre 25 a 40, tá ok. Até porque também a gente precisa de massa crítica. Se a gente tiver poucos alunos,
Às vezes a gente não consegue fomentar tanto a massa crítica dos alunos. O Alan, ele diz o seguinte, é só um comentário, na verdade acho que não é uma pergunta. Há cursos com maior ou menor propensão, disposição a utilizar metodologias voltadas à competência. Digo isso pois na área de exatas há um conceito muito forte no conteúdo e isso dificulta o trabalho de quebra de paradigma. Alan, concordo com você que sim, há propensão de alguns cursos mais, outros menos, mas eu vejo com sucesso algumas implantações na área das exatas. Eu acho que nem tudo dentro da área exata é possível implementar com currículo por competência, mas sim, algumas atividades é possível. Isso ajuda muito, principalmente porque o pessoal da área das exatas tende a ser a mais conteudista, né? E menos adepto a desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais. Então, por conta disso, que se faz também muito importante para esse profissional ser mais completo, se assim posso dizer, né? Esse aqui eu já respondi em relação às competências quais poderiam assegurar um desempenho de sucesso. Seria na questão, principalmente, dessas que nós podemos voltar lá atrás, a inovação, pensamento crítico, raciocínio lógico, principalmente esses, né? E tem aqui uma questão da Shirley, que ela diz que na área da saúde ela tem usado casos situacionais para aprofundar a prática da teoria das disciplinas específicas. A dificuldade dela é na transversalidade da disciplina básica. Qual a sugestão? Shirley, eu acho que você está mais mencionando na questão da metodologia ativa, que é mais fácil colocar na área da saúde, mas quando entra na questão da interdisciplinaridade fica mais difícil. A minha sugestão é justamente utilizar isso que falamos agora há pouco. Se foi isso a sua pergunta, se não foi, eu peço para você colocar aqui novamente que a gente tenta responder, ok? E aí, aqui voltando, acho que respondi todas as perguntas. Se ficou alguma aí pendente, por favor, coloque. Então, o que a gente tem, né? Voltando aqui, a gente vai ter hoje um cenário educacional que vai apontar para significativas mudanças no processo de ensino e aprendizagem, um currículo tradicional que hoje se esgotou e não está atendendo à realidade das demandas da sociedade, do mercado. A gente tem inovações tecnológicas e a disseminação de informações que transformaram o conteúdo, que é o conhecimento, em commodity e que está impulsionando para uma nova realidade do setor. Pensando sobre isso que foi apresentado, eu trouxe alguns questionamentos aqui para os senhores. Será que todas as instituições elas vão precisar se reinventar? Vão precisar reinventar se todas as instituições vão precisar se reinventar os seus currículos? Eu dei aqui um delay porque eu estava lendo o questionamento aqui do Olívio, mas a gente já vai ali no Olívio. Vou passar aqui pelos questionamentos. Então, todas as instituições vão precisar reinventar os currículos, os currículos dos seus cursos? Será? Isso é um questionamento. Quais as instituições que vão se ajustar a essa nova realidade? Porque pode ser que tenha instituições que não vão, né? E ok. Será
que vão ganhar mais mercado, aquelas que souberem se transformar, ou não? E como que ficaria essa lógica dos currículos por competência na EAD? Como que ficaria essa lógica? Esses questionamentos eu trouxe justamente para a gente pensar se realmente isso que a minha instituição quer ou precisa fazer, né? Vamos ver, o Olívio ele disse aqui, indicaria alguma corrente pedagógica mais alinhada com a proposta? Olívio, eu não vejo uma corrente pedagógica mais alinhada. A gente pode aproveitar de várias correntes, e tem coisas boas e algumas outras, então assim, não tem uma específica. Eu vejo que o Zabala, a literatura do Zabala é muito boa para que possa ajudar. Perrenot também ajuda bastante. Então, assim, mas toda a literatura, toda a corrente pedagógica tem ali o seu espaço, um pouquinho do que possa contribuir um pouco nessa nova vertente, nessa nova proposta. Mas eu vejo lá o Zabala e o Perrenot com bons olhos, ok? Essa seria a minha indicação. E aqui, para finalizar, eu trouxe aqui uma frase da secretária da Educação de Helsinki, na Finlândia. Eu nem vou me atrever a falar sobre o nome dela, porque acho que não vou conseguir. Mas ela disse, é a Marjô, ela disse assim, que se quisermos desenvolver uma nova geração com novas habilidades e competências para o futuro, precisamos repensar a educação. Então, eu acho que só essa frase dela responde aquelas questões que eu coloquei anteriormente, né? E aproveitando aqui, para quem quiser saber mais informações, que tenha mais conteúdo sobre esse tema, tem aqui nos slides os links para que vocês possam acessar mais conteúdo sobre, né? E também na análise setorial deste ano, 2018, nós tivemos uma publicação, o capítulo 9 sobre análise, sobre esse tema. Você vai poder ler mais sobre o tema e saber mais aprofundar um pouco mais sobre isso, ok? Agradeço a presença de todos, vou deixar aqui meu contato para que, caso tenham dúvidas que possam surgir ou que ficaram pendentes, tenha aqui o meu contato para que vocês podem enviar por e-mail, a gente responde, telefonar, WhatsApp, enfim, ok? Agradeço a presença de todos, um abraço e até a próxima. Espera aí que tem só uma questão aqui. Achei interessante a parte que você apresentou sobre os setores que estão em baixa, mas como explicar a baixa procura pelos cursos da área de exata, principalmente os de tecnologia da informação, movimento que já vem ocorrendo há alguns anos? Fabrício, para fazer te responder, a gente precisaria fazer um diagnóstico melhor na sua região, principalmente na sua região, para ver como está o comportamento do mercado aí. Porque depende muito de como que está organizado o mercado para dizer essa baixa na área das exatas. Que algumas regiões a gente vê que não tem, isso não ocorre tanto, ok? E também tem uma questão do João,
que se o real papel da instituição é entregar profissionais qualificados ao mercado, com esse domínio do processo de aprendizagem eficiente, saber fazer, com foco em competências, quais as necessidades operacionais e manuais esse profissional terá que trabalhar? Então, veja, Ju, este profissional ele não vai trabalhar em operações manuais. Quem vai fazer isso é o robô, é a robotização que isso vai fazer. Hoje, isso ainda é uma realidade hoje ainda. Só que pelos estudos que a literatura que a gente vê, os estudos do Fórum Econômico Mundial, pesquisas e tudo mais, em pouquíssimo tempo, em menos de 10 anos, não vão ter mais essas atividades manuais. Por isso a necessidade do saber fazer, das inteligências socioemocionais, do desenvolvimento de competências. Não sei se ficou claro aí para vocês, ok? Então, pessoal, se não tiver mais nenhuma questão, tá aqui meu contato, agradeço e até a próxima. Um abraço a todos.